tarde, boa noite ou bom dia, na paz do Senhor Jesus. Começa agora a nossa live de reflexão bíblica, hoje com o tema A Divindade de Jesus Cristo. Um tema profundo e muito importante dentro das doutrinas bíblicas cristãs. Eu convido você a acompanhar e também a compartilhar esta live, o link, o vídeo com seus contatos, para que mais e mais pessoas sejam abençoadas com o estudo da Palavra de Deus. Gostaria de começar fazendo a leitura bíblica na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, a partir do verso 8. Depois faremos outras leituras, mas inicialmente esta. E vou colocar aqui um fundo musical para nosso deleite, é tão gostoso, enquanto vou lendo a palavra de Deus nesta tarde. Colossenses 2:8. Eu vou ler até o versículo 15. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com as suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Grave esse versículo, muito importante, Colossenses 2:9. Porquanto nele, e o ele aí do nele, o sujeito oculto da oração, conforme o contexto, é Cristo. E nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude, a totalidade da divindade ou de Deus. Também nele Cristo, estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele Cristo, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, portanto não é uma circuncisão física, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual o batismo fostes igualmente ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, Cristo, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. Graças a Deus. É claro que não é apenas esta referência que faz menção à divindade de Jesus. A pergunta que eu faço nessa tarde, caro irmão, cara irmã, estudante da Bíblia juntamente comigo, é aquela mesma que Jesus fez no final do seu ministério aos seus principais 12 discípulos. Ele disse: o que o povo está dizendo que eu sou? O que dizem ser o Filho do Homem? E a pergunta nessa tarde é: quem é Jesus para você? Porque lá uns disseram que ele era a reencarnação disso, ou que era o espírito do outro, que era um ministério semelhante a outro. Mas e você? Quem diz que é Jesus? A controvérsia na mente humana, humanista, materialista, que não se submete à palavra de Deus. E geralmente as opiniões sobre Jesus são
variadas, mas todas convergindo, bem-vinda irmã Eide, para o consenso de que ele foi uma boa pessoa, um grande mestre, um grande líder, um grande revolucionário, uma pessoa muito iluminada do bem. Mas a maioria das opiniões do mundo não reconhecem que Jesus é Deus. Até mesmo entre os chamados cristãos, há um segmento que considera que Jesus foi um super anjo, uma pessoa super especial, mas não Deus. A questão é o seguinte: um grande mestre não pode mentir, senão não é nem mestre, quanto mais grande. Um grande profeta de Deus também não pode passar uma mentira capital, senão não é nem profeta e nem de Deus. Um grande líder não pode induzir seus seguidores a acreditar numa mentira, numa farsa, senão não é nem grande, tampouco líder. Agora, se Jesus foi um grande líder, um grande mestre, um grande profeta de Deus, e ele disse que é Deus, porque ele disse, ou ele é Deus, ou ele seria um embuste, uma farsa, uma grande mentira. Esta é a questão. É pegar ou largar. Como foi o dilema de Pilatos: que farei de Jesus chamado o Cristo? Ou você lava as mãos e ignora as páginas da Bíblia, o relato das palavras de Jesus, ou você o reconhece como sendo quem e o que ele disse ser: Deus conosco. Esse texto do apóstolo Paulo aos Colossenses, ele embora o propósito não é defender teologicamente a divindade de Jesus, ou seja, que Jesus é 100% Deus, enquanto também é 100% homem, porque como 100% Deus, só para você explicar essa parada de 2020 depois de Cristo. Mas Jesus Cristo não existia antes de 2020 anos atrás? Sim, desde a eternidade. Só que ele não era nem humano e nem tinha o nome Jesus Cristo. Compreende? Era um espírito com o Pai. Era o Verbo não encarnado. Ele era espírito, como o Pai é espírito e como o Espírito Santo é espírito. Então Jesus já existia não na forma humana e não com este nome, Jesus Cristo. Compreende? Era o Verbo, é o que dizem no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. No princípio, Bereshit no hebraico, Gênesis no grego, começo de todas as coisas, era o Verbo, ou a palavra de Deus. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, Jesus, ele tem o atributo da eternidade, um atributo incomunicável de Deus. Comunicável é aquele que ele compartilha com a gente e nos faz ser também. Nós não somos eternos, porque a eternidade abrange o passado e nós temos uma finitude da nossa existência ao tempo em que nós somos concebidos. A gente não existia antes. Mas Jesus, ele é desde a eternidade com o Pai. É um atributo incomunicável de Deus e Jesus é portador deste atributo, porque é Deus. O apóstolo João escreveu: este é o contexto fala de Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O profeta Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus nascer. Pelo Espírito do Senhor ele profetizou que o seu nome seria Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Príncipe da Paz. Deus Todo-Poderoso. Algumas versões vêm Deus Forte, Isaías 9:6. Mas na versão King James Version, a versão do rei Tiago, tanto em inglês, God Almighty, quanto em português, Deus Todo-Poderoso. Quem pode ter o título de Deus Todo-Poderoso senão o Senhor? O Senhor Deus. E Deus, sendo um só Deus, subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho, que é o Verbo, é Jesus Cristo, e o Espírito Santo.
O Pai é Deus, mas não é o Filho. O Filho é Deus, mas não é o Pai. O Espírito Santo é Deus, mas não é nem o Filho e nem o Pai. Os três concordam num, diz a palavra de Deus. Bem-vinda, irmã Nilva Leão, acompanhando pelo Instagram. Irmã Eide, pelo Facebook. Deus os abençoe, queridas irmãs. Hoje, começando bastante mais tarde, né? Eu estou com as minhas 4 bênçãos, os tesouros do meu coração, os meus netos aqui em minha casa. E a gente para fazer a live a hora que dá, não é a hora que quer, né? São 4 crianças de 3 a 7 anos. Mas estou muito feliz por isso. E por estar começando mais tarde, eu penso, por isso também várias pessoas ainda não chegaram para a live, mas poderão ver depois, porque fica aqui no IGVT do Instagram, fica também na timeline, né? Na linha do tempo do Facebook e também ficará no YouTube daqui a pouco. Não repare que está muito quente aqui na nossa sala da live. Nossa, porque ela é de vocês também, né? Tudo que eu pesquiso, tudo que eu busco aqui é para compartilhar. Seja compartilhando os esboços, compartilhando as ministrações, né? Isso não é para guardar. Isso é maná. E maná não era coisa de guardar. Era coisa de pegar todo dia e comer todo dia. Todo dia recolhia, todo dia comia. Se guardasse, perdia, não é? Então vamos lá. O texto de Colossenses 2,9, esse versículo, olha irmãos, esse versículo deve ser um versículo de ouro. Toda a escritura é proveitosa, mas quando o assunto é a divindade de Jesus Cristo, a sua deidade, como é chamada também essa doutrina, né? De que Jesus é Deus, diferente do que ensinam os judeus, que não o reconhecem nem como Messias, quanto mais como Deus. Diferente do que ensinam os muçulmanos, que segundo o Islã, a doutrina do islamismo, Jesus foi um profeta. O nome dele é mencionado 9 vezes no Alcorão. Eu tenho aqui, nesse rumo ali, tá vendo? Esse aqui é o Alcorão, em português. No Alcorão, Jesus é mencionado 9 vezes, inclusive também sua mãe, a Virgem Maria. E ele é mencionado como um profeta, porque de fato a teologia islâmica reconhece Jesus como um dos profetas, além de outros, Moisés, etc. Mas é só isso. Mas os cristãos, os verdadeiros cristãos evangélicos, nós reconhecemos Jesus como Deus, a encarnação do Verbo que era Deus junto com o Pai antes da criação de todas as coisas. Boas-vindas, missionária Jânia. E diferente também do Espiritismo, que coloca Jesus como um espírito de luz, iluminado, como Buda, como outros que pisaram a face da terra e que chegaram a esse estágio de iluminação espiritual pelas sucessivas reencarnações que tiveram fazendo bem. Bem-vinda, pastora Maria Gomes. Abraço à irmã, ao irmão Edson, ao pastor Marlenice e família e a toda a igreja aí de Malden, Massachusetts. Massachusetts, Estados Unidos. Deixa pra lá, né? Redor de Boston. Isso aí. Então, nós os cristãos defendemos, cremos, acreditamos que Jesus é Deus, que conforme diz Colossenses 2,9, nele em Jesus Cristo, habita, não é passeia ou vai de vez em quando, reside, está presente, habita nele corporalmente, em corpo, toda a plenitude, toda e plenitude, é uma redundância, mas é para dar a ideia da totalidade, toda a plenitude da divindade, de forma que Jesus não é 50% Deus, 50% homem.
80% Deus, 20% homem. Não, ele é 100% Deus desde a eternidade. E 100% homem há aproximadamente 2020 anos atrás. Porque esse calendário aí tem uma margem de erro, igual as pesquisas eleitorais, né? Talvez de 2 e talvez até de 4 anos para mais, né? Então, há aproximadamente 2020 anos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Jesus, que não tinha o nome Jesus, era o Verbo, que já existia como Espírito, passou também a existir a partir daquela fecundação de um óvulo de Maria, pelo poder, pela virtude do Espírito Santo, sem que ela tivesse contato com homem algum, porque então era 100% homem de Maria, homem genérico, né? Ser humano, antropos no grego, ser humano, espécie humana, 100% humano da parte de Maria e 100% divino ou de Deus da parte do Espírito Santo, que fecundou aquele óvulo de Maria para que ali fosse gerado um ser humano em quem corporalmente habitasse toda a plenitude da divindade. É claro que um versículo como esse desmonta esta tese de que Jesus não é Deus, de que ele foi um profeta, de que ele foi um grande líder, que ele foi um grande revolucionário, um grande mestre. Mas o fato é que ele também vai dizer que é Deus. Os seus seguidores que andaram com ele disseram que ele é Deus. Então, das duas, uma, amigo, amiga. Ou Jesus é Deus, ou ele foi um grande mentiroso e não serve nem para ser amigo meu. Porque eu não gosto de ser amigo de gente mentirosa, que mente inclusive sobre as coisas de Deus. Não vou ser inimigo, mas também não serei amigo. Então, ou Jesus disse a verdade, e é o que eu acredito, que ele é Deus, ou então ele não serve para nada. Então ele mentiu, ele disse ser Deus não sendo. Ele ensinou aos seus multiplicadores do seu ensino, seus apóstolos, que era Deus, e eles também ensinaram não sendo. Então ele não serve para ser meu mestre, não serve para ser meu líder, e nem serve para ser um profeta de Deus para mim, quanto mais o meu Salvador. Que faremos de Jesus Cristo? Pilatos perguntou, que farei? Eu sei o que eu fiz. Eu criei, o recebi como Senhor e Salvador da minha vida e creio nele como o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aí você pensa assim, mas pastor, não é muito complicado para a mente? O senhor não acha não que é muito complicado para a mente humana entender como que Deus veio morar numa pessoa? Queridos, não tente entender isso. Esse é um dos mistérios. Quem veio do catolicismo como eu, lembra lá do terço católico, que tem os mistérios, né? Um dos mistérios é o mistério da encarnação do Verbo, dentro da doutrina católica romana. E de fato é assim, é um mistério. Eu costumo dizer brincando, e vou de novo falar agora, quem já ouviu, aguente aí, que eu não compreendo, não sei o que acontece com as meias que somem na máquina de lavar. Não tem onde passar ali, tem um ralinho muito fino, e eu não as encontro depois. Não sei quantos que já sumiram. É algo tão simples, trivial, até bizarro, né? E eu não sei para onde foram. Quanto mais como que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Unigênito, outra palavra também que aponta para a divindade de Jesus. Não só esse texto de 1 João, o texto de Evangelho de João capítulo 1, mas também de João Evangelho, capítulo 3, verso 16, que menciona Jesus como o unigênito. Primogênito você já sabe, né? É o filho mais velho de uma casa, é o primeiro que nasceu a um casal, é o primogênito. Só que como Deus não é um casal, e Jesus também não tem outros iguais a ele, então ele é o unigênito do Pai. João 3,16, lembramos de cor, né? Tomara. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal aí é muito grande,
É um mistério também que você não consegue compreender. Não cabe na nossa mente humana o tal maneira com que Deus amou o mundo, que deu seu Filho, lembra? Unigênito, que quer dizer o único deste gênero. Do jeito que Jesus é o Filho do Pai, né, do Deus eterno, ninguém mais é, só Ele é o unigênito, o único do gênero. Eu e você nos tornamos filhos de Deus através de Jesus, somos filhos adotivos, nunca esqueça isso, tá? A gente era antes filho da ira, filhos da desobediência, e por causa da prática do pecado, filhos do diabo. Jesus chamou gente religiosa, muito religiosa do seu tempo, de filhos do diabo. Ele disse: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer aos desejos do vosso pai. Mas quem aceitou recebeu a Jesus como Salvador e Senhor, conforme o Evangelho de João, capítulo 1, versos 11 e 12. Lá diz assim, 11: Ele, Jesus, veio para os que eram seus, quer dizer, a nação judaica, mas os seus, o povo judeu, não o receberam. Verso 12: Mas a todos, quantos? Todos. Quem? Todos. Quantos o receberem, olha a condição, o receberem, deu-lhes o poder de se tornarem, não são naturalmente, tem que se tornar filho de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versos 11 e 12. Certamente você está compreendendo, né? Então, observe que ser filho de Deus, ter uma filiação com Deus, de qual filiação Jesus é o primogênito entre os irmãos, mas no seu gênero ele é único, ele é o unigênito do Pai. Essa expressão aponta para a divindade de Jesus. Ele não é um filho de Deus, ele é o filho de Deus. Substantivo próprio, artigo definido, o filho de Deus, como ele é, só ele é. Boas-vindas, irmão Nelson da Badia Gomes. Dr. Nelson, boas-vindas. Seja abençoado por essa reflexão nessa tarde. A questão é, ou você acredita na Bíblia, você concorda com o que a Bíblia diz, não de uma forma lógica, racional, mas por fé, e acredita que Jesus é quem disse ser. Ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai que me enviou. Eu e o Pai somos um. Ele falava da sua deidade, da sua divindade. Ou então, coloca Jesus lá no mesmo panteão de Platão, de Sócrates, de Cícero, de Confúcio, de Buda e de tantos mestres que você quiser, né? De qualquer um que você achar que é importante aí dentro da história do conhecimento mundial. Mas Jesus não é isso. Ele é Deus. É o que diz o texto aqui da palavra de Deus. Embora esse texto de Colossenses se propõe mais a mostrar a obra de Cristo e não a pessoa de Cristo. Mas por que ele pôde fazer por nós isso tudo que Paulo escreveu aqui? Olha, rasgar a promissória da nossa dívida de pecados para com Deus, que nos condenava eternamente, e diz que Jesus a encravou na cruz, como que dizendo assim, está liquidada essa fatura. Naquele momento que ele disse lá na cruz do Calvário, no seu último brado, teletestai, está consumado. Boas-vindas, meu irmão Gilmar Duarte. Depois faz um contato aí comigo, Gilmar, que eu perdi todos os contatos de WhatsApp, tá? O aparelho deu problema, quero reaver o meu contato com você. Então, observe, irmãos, falando aqui da divindade de Jesus, essa doutrina bíblica tão importante, que às vezes alguns cristãos não entendem. Tem cristão que fica até assim perdido. Mas, ano 2020 depois de Cristo, eu ouvi falar lá numa reportagem que não sei quantos anos antes de Cristo. Não foi ele que criou todas as coisas? Foi. Ele não é desde a eternidade? É. Então como que é antes de Cristo? É porque o Verbo não havia encarnado. Jesus era só Espírito, junto com o Pai e com o Espírito Santo. Compreendido? Estou com pouca bateria aqui no celular que está fazendo a transmissão pelo Instagram. Então eu vou resumir, ver se eu consigo um cabo.
que vai dar certo. Para pôr carga nele, a gente não ficar sem a transmissão, porque essa transmissão do Instagram, ela é muito importante, porque ela inclusive tem a captação melhor de áudio, né? Só um momentinho, já vamos concluir esse assunto com a ajuda de Deus daqui a pouquinho. Olha aí, que está. Creio que agora vai dar certo. Eu quero então aqui compartilhar com você alguns outros versículos que se referem à deidade, à divindade de Jesus. Jesus como Deus. Aí, agora acho que ficou bom, né? Então, Isaías 9:6, a versão do Rei Tiago, a King James Version, originalmente em inglês, lá dos anos 1600, uma das traduções ocidentais mais confiáveis, porque foi feita com muitos recursos de pesquisa, por muita gente dedicada a esse propósito, mantidas pelo reino, né, do Império Britânico, que prestou esse grande serviço à humanidade. A Bíblia traduzida das línguas originais, o grego e o aramaico do Antigo Testamento, o hebraico e o aramaico do Antigo Testamento e o grego do Novo Testamento para a língua inglesa, que é uma língua com um alcance universal também, né, por causa tanto da dominação comercial do Império Britânico, quanto hoje pela influência geral dos Estados Unidos da América, a influência cultural geral. Então, uma tradução muito confiável lá diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Mas ele não é mais um menininho, tá? Vamos lembrar bem isso aí. E o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado. Por que será? Porque foi 700 anos antes do nascimento do menino. Será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Outra versão diz Pai da Eternidade, ou desde a eternidade. Então, num sentido, Jesus também é Pai, no sentido de que Ele criou todas as coisas. Jesus é o Criador, junto com o Pai e com o Espírito Santo. Tanto que em alguns atos criativos Deus vai dizer assim: façamos. O verbo fazer na forma plural. Se fosse sozinho, só o Pai dizia vou fazer. Mas ele disse façamos. Aqui outro verso. João 1, do verso 1 ao 3. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Entendeu quem é Jesus? Ele não é e nunca será menos do que isso. Que criou todas as coisas junto com o Pai. Sem ele, nada teria sido feito. Ele estava com Deus e ele era Deus. Tão claro como o sol do meio-dia sem nuvens. Como não compreender uma verdade bíblica tão cristalina como essa? Bem-vinda, irmã Cassandra Sena. Olha ainda, Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos, disse João, porque João viu, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Tão verdade que ele disse: eu sou o caminho e a verdade. Então, quando Jesus disse que é Deus, é verdade. Quando o Pai deu testemunho dele: este é o meu Filho amado, em quem está todo o meu prazer, é verdade. A Bíblia Sagrada é a verdade. Então nós estamos crendo na verdade. E quem crê que Jesus foi um ser especial, quem sabe está até um super anjo, mas não mais do que isso, está
negando uma doutrina central da Bíblia, uma doutrina basilar do Evangelho. É o mesmo que negar quem Jesus realmente é. Agora outra passagem está em Mateus 1:23. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Quem é Jesus? Deus conosco. Não é alguém que veio de Deus, é Deus conosco. Filipe perguntou assim a Jesus, interpelou a Jesus dizendo, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. A gente não vai pedir mais nada. E Jesus falou, Filipe, estou há tanto tempo convosco e dizes, mostra-nos o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai que me enviou. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um. Colossenses 2, 9 e 10, que já li, vou ler de novo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Amém. Graças a Deus. Êxodo 3, versos 13 e 14. Olha essa passagem. Se for possível, marquem na sua Bíblia. Bem-vinda, Késia de Souza. Irmã Cassandra, vou dar boas-vindas aqui para vocês. Irmão Gilmar Duarte. Dr. Nelson da Badia. Missionária Jânia Silva. Irmã Denúzia Teixeira. Irmão Wellington Abdala Derby, aí no estado do Paraná. Deus vos abençoe. Pastora Maria Abadia. Êxodo 3, 13 e 14. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Isso é o que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Qual foi a palavra, o nome que Deus mandou Moisés dizer ao povo judeu? Eu sou, ou eu sou o que sou. Jesus disse lá para os fariseus, antes que Abraão existisse, eu sou. Quando foram prendê-lo no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, ele perguntou, a quem buscais? E os soldados disseram, a Jesus, o Nazareno, chamado Cristo. Jesus disse, eu sou. Ao usar essa expressão, aquela multidão caiu por terra. É claro, depois levantou e prendeu Jesus, mas eles caíram. Essa é uma expressão atribuída unicamente a Deus. Eu, Paulo César Reis, estou. Mas Deus não está, Ele é. É o estado permanente do ser, aponta sua eternidade, sua imutabilidade, sua total autoridade sobre tudo. Eu sou. Jesus falou lá em João 8,58, eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Está vendo? Alguns versículos apenas para reforçar a clareza doutrinária da divindade de Jesus. João 14, 9 ao 10, quero compartilhar com vocês também nessa tarde. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Aí João 10,30, eu e o Pai somos um, disse Jesus. Eu, Jesus Cristo, Yeshua, Meshiach, no hebraico. Eu, que vocês estão vendo aqui, e Jeová, Deus, o Criador, soberano de todo o universo, somos um. Não estava falando de uniteísmo, a doutrina unicista de que é só uma pessoa. Não.
É um só Deus. Porque você pode ver a manifestação simultânea da Trindade no Evangelho de Mateus capítulo 3, quando do batismo de Jesus nas águas do Rio Jordão pelo profeta João Batista. Como, pastor? Olha, volta a cena lá. Jesus desce as águas, né, com João dizendo ao povo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que vem após mim, de quem eu não sou digno de carregar as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Senhor, eu é que careço de ser batizado por ti, tu vens a mim para ser batizado? E Jesus disse: deixa por enquanto, porque é necessário, é mistério, ou seja, inevitável, cumprir toda a justiça de Deus. E João o batiza. E a Bíblia diz que saindo ele da água, logo depois de ser batizado, disse o Pai numa nuvem, ribombou aquela voz de trovão de Deus lá na nuvem: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me tenho comprazido, em quem está todo o meu prazer. O Pai falando na nuvem. Uma nuvem não é o Pai. Entenda, foi apenas uma figura. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Uma pomba não é o Espírito Santo e tampouco o Espírito Santo é uma pomba. Foi figura. Observe. E Jesus saía da água. Ali estão as três pessoas simultaneamente se manifestando ao mesmo tempo no mesmo lugar. O Pai na nuvem, o Filho saindo da água, o Espírito Santo vindo em forma corpórea de uma pomba. Mas Jesus diz: eu e o Pai somos um. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, escreveu o apóstolo Paulo. Olha aqui João 5,18. Para alguém, tem alguém, sabe, irmãos, que diz que Jesus nunca disse que é Deus. Que isso foi os cristãos que inventaram esta heresia, esta doutrina absurda, mas Jesus mesmo nunca disse que é Deus. Bem, vamos lá, Jesus disse ou não disse? Eu vou ler aqui um texto e você tira a sua própria conclusão. João 5,18. Por essa razão, os judeus ainda mais queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Na conclusão dos judeus, conhecedores da Torá, conhecedores do Antigo Testamento, eles puderam constatar que Jesus igualou-se a Deus, dizendo que Deus era o seu Pai. Não o Pai de todo mundo, mas o Pai dele. Os judeus sabiam o que estavam dizendo. O que eles não sabiam é que Jesus de fato era Deus. Eles não tiveram essa revelação. Jesus mesmo lamentou, falou: se vocês soubessem, Jerusalém, quem é que pode te dar a paz? Mas isso hoje está encoberto aos teus olhos. Porque lá em 2 Coríntios 3,16 diz que Deus endureceu, cegou o entendimento deles para que eles não percebessem quem era Cristo, para que a salvação que veio para os judeus fosse também oferecida aos gentios, às demais nações da terra, inclusive eu, brasileiro, inclusive você, de qualquer nacionalidade, indiferente de sermos judeus de nascimento ou não. Ainda em João 20, numa das 5 aparições de Jesus depois de ressuscitado, e pelo menos 4 delas, certamente no primeiro dia da semana, no domingo, nesta aqui, Jesus aparece naquele cenáculo onde eles estavam reunidos, a portas trancadas, e diz o texto, João 20, 27. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Kyrios e Theos. Kyrios, Senhor, o dono absoluto. E Theos, Deus. Foi assim que Tomé se dirigiu a Jesus Cristo. O Tomé caiu num 7-1, numa mentira deslavada, junto com o seu mentiroso moro Jesus Cristo.
Ou Tomé estava certo, convicto do que disse, e nós estamos junto com ele também convicto do que cremos. Jesus é Deus. Estamos falando, para quem chegou agora, da doutrina da divindade de Jesus. Eu gostaria de compartilhar ainda mais 2 leituras antes de terminar. Já vamos terminar. A próxima é Filipenses 2, 5 ao 7. Seja a atitude de vocês, escreveu Paulo aos Filipenses, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, Paulo está afirmando peremptoriamente, explicitamente, claramente, para ficar mais claramente, que Jesus é Deus. Que embora sendo Deus, Jesus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. O poder de Deus, todo o poderio de ser Deus, Jesus abriu mão e agiu, reagiu, interagiu como ser humano comum, ou normal, comum não, né? Normal, durante a sua vida terrena, para que como humano fosse obediente ao Pai em tudo e pagasse o preço dos nossos pecados. Porque como Deus ele era imortal, como Deus ele não poderia nem ser tentado pelo pecado. Mas ele abriu mão desses recursos, as suas configurações foram modificadas. Enquanto que no seu corpo habitava corporalmente toda a plenitude da divindade, era 100% Deus, mas ele, vamos dizer assim, desabilitou, para usar aqui a linguagem do smartphone, que a gente conhece mais, sabe mais de smartphone do que de Deus, né? Então, ele desabilitou, Wellington, aquelas funções de Deus, e tudo que ele fez no poder do Espírito Santo como humano. Paulo, depois vai dizer lá no livro de Atos, né? Lucas escreveu que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou pregando o evangelho, pregando o bem e desfazendo todas as obras do diabo, como ser humano. Entendeu por que Jesus foi batizado? Entendeu por que ele jejuava? Entendeu por que ele ficava horas ou a noite inteira orando ao Pai? Porque como ser humano ele tinha esta necessidade. Ah, mas não precisava, ele era Deus. Mas estava desabilitadas as funções de Deus. Compreende? Espero que sim. Bem-vinda, irmã Luzia. Então, já caminhando para o término aqui diz, olha, ele não se apegou, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante. Você sabe que semelhante não é igual, né? Semelhante aos homens. Por que semelhante? Parecido em tudo. Mas era igual? Não, não era igual porque Jesus não pecou. Por isso ele não é igual a gente. Ele não é gentem da gentem. Jesus não pecou. Mas ele foi um ser humano normal? Sim. Mas o verbo divino se tornou um ser humano normal como nós? Sim. Eu não entendo e não vai entender mesmo. É o mistério da encarnação do verbo, como já mencionei. Vamos à última referência que quero compartilhar nesta tarde. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versos 3 e 4. Para terminar, o assunto é a doutrina da divindade de Jesus. O Filho, com F maiúsculo, porque nesse sentido só ele é filho, né? Nós somos adotados. É o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Uma pessoa que é a expressão exata do ser do Pai, Jeová, Jesus Cristo. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Jesus sustenta o que mesmo? Todas as coisas. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, é claro, está falando de Jesus. Ele, Jesus, se assentou à direita da majestade nas alturas, à direita do Pai, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Inclusive o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que, ele vai citar uma passagem do Antigo Testamento,
para mostrar a superioridade de Jesus Cristo acima de qualquer anjo. Aquela passagem lá do Salmo messiânico, onde o texto diz: a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? Nenhum anjo ouviu essa expressão do Pai. Tu és meu filho, hoje te gerei. Eles foram criados, seres espirituais, né, em um estado de relativo poder, totalmente obedientes, para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Mas Jesus não. Jesus é o autor e consumador da nossa salvação. Só Ele pôde ser chamado de unigênito Filho do Pai. Porque no sentido que Ele é, nem anjo, nem humanos somos. Só Jesus é. Então, queridos, fiquemos com esta palavra. Eu não organizei tópicos e muitas referências. Primeiro, porque o tempo não dava. E segundo, para facilitar a sua compreensão. Mas vamos recitar para terminar Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus. Jesus é Deus. Jesus é o Verbo divino. Jesus é o ponto máximo da nossa fé. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Vamos descansar em saber que Jesus é quem disse ser. Nós cremos nisso, estamos seguros na sua palavra, nas suas promessas. Buscando aqui o nosso tema de oração dessa tarde, o nosso fundo musical. Não vai reparando aí, muito movimento aqui na transmissão do Instagram. Muito calor também, né? Muito suor. Uma tarde quente, abafada, preparando chuva. E essa sala aqui é de pouca ventilação. Mas não repare isso. Repare só a mensagem. Eu espero que esta palavra tenha falado ao seu coração. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Isso me faz sentir útil de compartilhar, de levar a palavra de Deus. Não é por dinheiro, não é por likes ou curtidas, não é por seguidores no meu canal do YouTube. É só por levar a palavra de Deus mesmo. Eu prefiro ter poucos que seguem lá do que milhões que às vezes até é fruto de um bombardeio aí, né, de um esquema de curtidas, de inscrições que na verdade é pago, não tem aquilo. Isso aí não me interessa. Eu quero e desejo poder continuar contando com vocês aqui todas as tardes, manhãs, noite ou madrugada, a hora que você puder acompanhar. E principalmente comentando, dando o feedback de como você está recebendo, sugerindo temas, fazendo perguntas. Tudo que você participar aqui será proveitoso para nortear a condução destas lives, ok? Então vamos agora para a oração. Vamos orar a Deus nessa hora? Se você ainda tem dificuldades de compreender quem é Jesus, você pode orar: Senhor, revela-te a mim. Ajuda a minha mente a compreender um lampejo desta glória, desta grandeza do Senhor como Deus, para que eu possa te cultuar, te adorar, te tratar como tu mereces, como Deus eterno que és, e não como um menininho pobrezinho no bercinho de Belém, mas o Deus Todo-Poderoso, Deus conosco. Vamos orar? Ó Pai eterno, em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, e também o nosso único mediador, nós queremos orar nessa tarde colocando diante do Senhor toda a nossa dificuldade de compreender temas importantes e profundos da tua palavra. Nos damos tanto, Senhor, nos dedicamos tanto a compreender coisas insignificantes e nem tão importantes dessa vida, e nos dedicamos tão pouco a entender o que a tua palavra quer nos ensinar. Nos ajuda, Senhor, a entender mais, a guardar mais, a amar mais a tua palavra. Também nessa hora eu oro, Senhor, pelos que estão desempregados, endividados, com as suas empresas fechadas, sem as suas fontes de renda, faltando até mesmo suprimento, Senhor, das suas necessidades. Envia socorro, Senhor. Põe termo a esta situação.
Eu oro, Senhor, pela paz da cidade de Goiânia e das cidades onde está cada uma dessas pessoas que acompanham esta live. Eu oro, Senhor, pela nação brasileira, por seus governantes. Nos dá, Senhor, dias melhores, com temor do Senhor no nosso coração, com apego à Tua palavra, para que possamos ver governantes que temam ao Senhor, que busquem o bem do povo. Eu oro pelos que estão enfermos no corpo, na alma e no espírito, por aqueles que se afastaram também da prática da vida cristã, que já não congregam, não oram, não leem a Bíblia, não buscam fazer a Tua vontade. Restaura outra vez em seus corações, ó Deus, esse desejo, esse compromisso, ó Pai. Eu oro também, Senhor, pelos que estão nesta hora reconciliando ou aceitando a Jesus como Salvador, reconhecendo Ele como Deus verdadeiro, Salvador, mediador e também o autor e consumador da nossa fé. Abençoa cada um, cada lar, cada família. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Boas-vindas, irmão Wesley da Rocha. Deus o abençoe, querido. Depois me passem no privado o seu contato, porque eu perdi os meus contatos de WhatsApp, tá? Deus abençoe a todos os irmãos na paz do Senhor Jesus. Vamos mudar aqui a música para terminar.